Olá, amigo. Seja bem-vindo ao canal Equaciona. Sou o professor Paulo Pereira e vou trabalhar com vocês agora a noção intuitiva de função. Roda a vinheta aí. Gente, uma função nada mais é do que uma associação entre duas grandezas, uma correspondência entre dois valores, tá certo? Esse exemplo que eu vou passar agora é um exemplo bem tranquilo, bem fácil e inicial, só para você ter uma ideia do que eu estou falando. Vamos lá, acompanhe a leitura. O preço de um livro didático em uma livraria é de R$ 70. Observando a tabela, podemos ver o valor a ser gasto de acordo com a quantidade de livros comprado. Eis aí a tabela, número de livros e preço. Então, claro, gente, um livro se paga R$ 70. 2 livros, você vai pagar R$ 140. Você pode fazer como? 70 mais 70. Ou, se você preferir, você pega a quantidade de livros, que no caso é 2, e multiplica pelo preço unitário 70. Assim como se você for comprar 3 livros, você pode fazer 3 vezes 70, que vai dar aí 210, como você pode verificar na tabela. Para 4 livros já teríamos o valor de R$ 280, que nada mais é do que 4 vezes 70. E por último, 5 livros, 5 vezes R$ 70, 350, tá bom? Bem tranquilinho, acredito que você entendeu, claro, numa boa. Vem para cá para mim agora. Então, gente, apesar de ser uma questão assim bem bobinha, né? Um enunciado bem bobinho, bem tranquilo, mas vai ajudar você que está iniciando seu estudo sobre funções. Então, a gente tem o seguinte, pessoal. O preço de um livro é R$ 70. Então, este aqui é o que a gente chama de valor unitário, tá bom? Deixa eu anotar isso para você. Valor unitário. Maravilha. É claro que não é difícil perceber que se você comprar, então, 2 livros, é só você fazer o seguinte. Pega o 70, que é o preço unitário, e multiplica pela quantidade. Então, o preço a ser pago por 2 livros, 70 vezes 2. Que, inclusive, claro, é R$ 140. E se fossem 3 livros? Eu pego o preço unitário, que é 70, e multiplico agora por 3, obtendo 210. Tranquilão. Aí você está pensando assim, poxa, Paulo, mas isso eu sei. Isso é muito fácil. É verdade. A questão agora é o seguinte. Até o momento, eu só particularizei. Eu dei exemplos, né, do valor que você paga de acordo com uma determinada quantidade de livros. No caso aqui, 1, 2 e 3, na tabela que a gente viu, 1, 2, 3, 4 e 5. A questão é, como eu posso generalizar? Como eu posso ser o mais geral possível e não particularizar nada? Bom, aí eu vou ter que ter uma determinada quantidade de livros que eu não sei. Em matemática tem uma coisa maravilhosa, gente. Quando você não sabe de alguma coisa, você chama ela de X. Então, para uma certa quantidade de livros, vamos dizer X, qual então vai ser o preço a ser pago? Deixa eu completar aqui. Muito bem, o preço a ser pago. Então vamos seguir a lógica aqui, ó. Preço unitário multiplicando a quantidade de livros. 70 vezes X. Caso você queira, gente, esse pontinho da multiplicação você pode omitir, tá? 70x, então, significa 70 vezes x. Tranquilão? E aí, olha o que eu vou fazer agora. Já para que a gente possa começar a se acostumar com a notação de função. Vamos dizer, então, já que o número de livros eu estou chamando de x, vamos dizer, então, que o preço a ser pago é um valor y. Então, o valor y a ser pago por uma quantidade x de livros vai ser 70x. Y é igual a 70x. Então agora você está criando um significado para essa expressão aqui.
que já está com cara de função. Maravilha? E olha só que interessante, gente. Já que o número de livros está relacionado com o preço, ou vice-versa, a gente vai ter, na realidade, uma relação de dependência. O preço a ser pago depende do número de livros. Claro, já vimos isso. Então, ao invés de falar isso, a gente pode falar assim, ó, o preço a ser pago, Y, está em função da quantidade X de livros. Entendeu isso? Maravilha. Então, nessa vibe, nesse contexto, já que o Y está em função do X, temos uma outra notação que a gente pode utilizar, que é essa aqui, ó. Ao invés de utilizar isso, a gente pode fazer assim, ó. Já que o Y está em função de X, a gente diz que o Y é uma função de X, escrevendo o Y assim. Ou seja, f de x é igual a 70x. Ah, então y e f de x é a mesma coisa? Exatamente, você entendeu. Maravilha, chegamos na notação, acredito que agora você já está entendendo, já está familiarizado com esta notação de função, beleza? É isso, encerramos essa participação por aqui. Segue na playlist aí que a gente vai continuar o assunto.